Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma edição do podcast Outras Conversas. Eu sou Antônio Neri Filho, médico psiquiatra e professor aposentado da Faculdade de Medicina da Universidade Federal da Bahia. Para acompanhar meu trabalho, inscreva-se no canal Conversando com Neri. Eu vou conversar hoje com Jorge Broid, um paulista, psicanalista, professor do curso de psicologia da PUC São Paulo e que trabalha há 48 anos com situações críticas, população em situação de rua, adolescentes em conflitos com a lei, publicou inúmeros livros em português, na Argentina, espanhol, nos Estados Unidos e mesmo em Portugal. Então, Jorge Broid, eu lhe agradeço enormemente a gentileza de ter aceito essa conversa, sobretudo pela longa experiência que você tem com o trabalho em situação de rua, com o que nós nomeamos os vulnerados e vulneradas. Mas antes da gente começar a coisa técnica, eu pergunto sempre aos meus convidados: quem é Jorge Broid? Uhum. Bom, Nery, primeira coisa que eu quero te dizer é que é um prazer e uma honra estar aqui falando contigo, né? Realmente, eu gosto muito daquilo que você faz e, e é uma referência para mim. Inclusive, outro dia, nós estamos colocando textos teus para os alunos do curso de Psicologia da PUC aqui, né? Então, queria te dizer que é um prazer estar aqui. Quem sou eu? Ó, eu sou uma pessoa oriunda de uma classe média, nascido no Rio Grande do Sul, vim com a família pequeno para cá, para São Paulo, 12 anos de idade, portanto sou paulistano, na verdade, né? E dentro de um mundo, assim, previsível, de alguma forma, né? Mas nunca deu certo isso, né? Nunca deu certo, nunca deu certo. Acho que você sabe bem do que eu estou falando. Então tinha uma coisa assim de que essas fronteiras da vida sempre me interessaram muito. Eu achava esse mundo muito estreito, muito pequeno, muito estreito, muito burguês, né? E desde muito jovem, aliás, tem uma ligação com a Bahia forte, né? Que foi, eu acho que eu não sei se eu já te contei, mas um livro que me motivou e que me tocou profundamente para trabalhar com a população em situação de rua e os adolescentes de rua foi o Capitães de Areia, do Jorge Amado, né? Então, a relação com a Bahia, com esses meninos da Bahia, eu li isso quando eu era adolescente, e essa vida desses meninos que estavam na rua em Salvador, é uma coisa que me tocou profundamente. Me tocou profundamente. E, ao mesmo tempo, eu tinha muita vontade de conhecer outros mundos. Então, comecei a circular desde os 14 anos por outros mundos e fora dessa certa redoma, né? E assim que eu fui conhecendo a cidade, fui me interessando pela cidade, fui me interessando, vendo que rolava uma vida, que acontecia uma vida na cidade, muito importante. E que essa coisa, como dizia o Nelson Rodrigues, da vida como ela é algo extraordinário, né? Depois eu fui me dirigindo para a psicologia, e então a ideia era sempre como é que poderia, enquanto psicólogo e psicanalista, estar trabalhando na vida como ela é, de fato. E não porque eu penso, sabe, né, de que nós, psicanalistas, conversamos com uma fatia mínima da sociedade. Mínima, mínima. Por isso que é tão importante esses programas que você faz, são tão importantes. Outro dia, eu li a seu respeito uma frase interessante, dizia: Jorge Broid é um psicanalista que fala. Eu achei isso muito curioso e eu queria lhe perguntar exatamente isso.
Por que que você é reconhecido como um psicólogo que fala, um psicanalista que fala? Porque os psicanalistas não falam, os psicanalistas não gostam da rua, os psicanalistas não gostam de trabalhar com vulnerados, por exemplo? Eu acho que grande parte não consegue. Tem muitos que não gostam. Eu acho que tem uma visão também ideológica nisso, se interessa, se não interessa, e acho que tem muitas dificuldades de fazer esse trânsito da psicanálise tal como ela é por nós conhecida para a vida como ela é, que hoje em dia eu chamo do território da cidade, né? Que essa pulsação da cidade, como se dá essa vida, e não dessas pessoas, mas desses sujeitos, esses sujeitos. Então, quando a gente começa a entender que tudo isso que ocorre na cidade é vivido por sujeitos e não por pessoas, quando ao invés de ouvir pessoas, eu começo a escutar sujeitos, um outro mundo se abre. E é um mundo enorme, dramático, trágico e belo. Então, os psicanalistas estão longe disso, é verdade. E conversam, não estou falando de todos, evidentemente, porque hoje em dia no Brasil, né, tem muita gente fazendo trabalhos interessantíssimos, fora do consultório particular, e eu penso que hoje em dia o Brasil é um imenso caldeirão de práticas e de experiências e de diferentes formas de escuta, que eu vejo como um caldeirão criativo e talvez um dos lugares do mundo onde mais a psicanálise esteja criativa seja aqui. Com esse tipo de experiência que você faz, que eu faço, que outros colegas nossos fazem, com esse tipo de trabalho, que é sair do consultório em direção à cidade e escutar a Broide, cidade. eu queria te pedir um favor. Como é que você distingue pessoa de sujeito? E a outra coisa que eu queria que você pudesse nos falar um pouco é possível fazer psicanálise na rua? Bom, primeiro, o que define a pessoa do sujeito, eu te digo aqui, quando a gente está trabalhando na rua ou em outras situações, a grande questão é como é que a gente faz a passagem do consultório particular, da clínica de classe média, para a cidade. E isso é uma passagem que exige uma certa complexidade. E essa passagem, ela pressupõe a criação de dispositivos psicanalíticos, clínicos, clínicos. Mas não é automático, não é automático. E para isso, né, a gente precisa dialogar muito com outros saberes, os saberes da antropologia, da filosofia, da geografia urbana, da economia, enfim, de todos esses outros saberes, é o que permitem com que a gente vá fazendo esse trânsito. Mas a essência do trabalho é aquilo que o Lacan chama dos 4 conceitos fundamentais da psicanálise, que é o inconsciente, a repetição, a pulsão e a transferência. Então, quando eu estou falando de sujeitos, eu estou falando essa escuta desse sujeito que deseja, desse sujeito que repete e que traz para mim na escuta, na transferência, toda a sua vida pela forma como ele se relaciona comigo. É esse sujeito do inconsciente, são essas relações inconscientes da cidade, que nós não podemos dizer que a cidade se constitui somente pelas relações conscientes, né? Todos nós temos inconsciente, e esse inconsciente está operando nas mais distintas situações. Então, uma praça, uma rua, também é o resultado da interação entre os sujeitos que ali estão. Aquilo que eles sabem e aquilo que eles não sabem. Então, tudo isso vai sendo essa escutar sujeitos e não ouvir pessoas. Quando a gente está andando na rua, eu estou com essa referência, que eu estou trabalhando na transferência, que eu estou atento à transferência, à repetição, ao inconsciente, à pulsão, que é o desejo desse sujeito, a história desse sujeito. E a nossa experiência, né, e você sabe disso,
é que quando a gente escuta, não ouve. Quando a gente ouve é uma coisa. Quando a gente escuta, o sujeito fala. Fala, entende perfeitamente qual é o nosso papel e fala, porque ninguém o escuta. Pouca gente o escuta. Você está há 48 anos trabalhando eh, nas ruas. Como foi a sua ou passagem ou chegada às ruas, Broide? Olha, interessante isso. Com 14 anos, eu morava aqui em São Paulo, num bairro que é Genópolis, que é um bairro de classe média alta, mas que é muito perto do centro da cidade. Então, muito jovem, adolescente, ainda esse centro e essa pulsação de vida me fascinavam. Então, eu andava sozinho à noite por ali, onde tinha muitos prostíbulos. Eu entrava nos puteiros, não transava com as prostitutas, mas entrava e olhava. Nossa, que mundo é esse? Que mundo é esse? Andava pelas ruas, andava ali no centro, tinha muitos bares onde se tocava muita boa música. Isso na década de 60, tinha lugares muito interessantes. Assim eu fui chegando na rua. Com a coisa do Capitães da Areia, tinha me ficado essa história, e no segundo ano da faculdade, eu soube que tinha um estágio, que estavam aceitando um trabalho voluntário numa instituição que chama-se até hoje Organização do Auxílio Fraterno, OAF. E lá fui eu. Então, fui oferecer meu trabalho voluntário, e desde o primeiro dia, o trabalho era com adolescentes em situação de rua, e com adultos também. Então, no primeiro dia que eu fui, eles faziam rondas à noite, eu fui numa ronda, tinha os voluntários, tinham essas freiras oblatas, e que eu cheguei aqui embaixo da ponte da Vila Guilherme, aqui na Marginal. E eu, ali, com uma fogueirinha acesa, à noite, embaixo da ponte, da Marginal, eu vi que as pessoas falam, se a gente escuta, fala. Eu já tive eu entendi alguma coisa. É evidente que hoje em dia, quase 50 anos depois, eu falo disso de um outro jeito muito diferente, né? Mas então eu entendi isso, e a partir daí a gente trabalhava com esses adolescentes num lugar aqui em São Paulo bastante emblemático, que chama-se Largo da Concórdia, que é uma estação de trem muito grande, e ali no Brás, e eu comecei a trabalhar ali, a atender os adolescentes ali, e depois essa instituição tinha um local de atendimento que era dentro de um viaduto, na 23 de Maio, aqui em São Paulo. Então, que atendia esses adolescentes lá. Depois, eu fiquei um tempo lá, saí, e lá eu conheci, eu fui na faculdade mesmo, né, década de 70, o bicho estava pegando, né? Na universidade o bicho estava pegando, né? E aí eu fiz o contato com os padres da Teologia da Libertação, que foi uma grande escola para mim. Eu, como um judeu que tinha vivido nesse lugar mais fechado, depois que eu comecei a entrar pela cidade, conheci um padre que ficou muito famoso, ele está vivo hoje ainda, chama-se Padre Agostinho. Ele foi o primeiro que denunciou o Esquadrão da Morte do Sérgio Paranhos Fleury. Então, um homem muito corajoso e muito malandro. Eu aprendi tudo de malandragem, tudo de fugir da polícia com o padre. Eu sempre, quando eu encontro para ele, eu falo isso para ele e digo que eu conto isso, né? E aí nós fomos trabalhar no presídio de Osasco, uma cidade aqui da Grande São Paulo, nas ruas de Osasco, atendendo também na Praça Central de Osasco. Criamos uma central de atendimento. Eu era estudante ou recém-formado nessa época. E no Centro de Defesa de Direitos Humanos de Osasco, que foi o segundo centro de defesa do Brasil. Época da fundação do PT, Vila Euclides aqui, todas as greves,
e as pessoas saindo também, os grupos políticos saindo da clandestinidade, ou que estavam sendo clandestinos ou clandestinos, se juntavam ali no Sem Defesa, e assim fui fazendo a minha escola, né? Você acha que nós temos no Brasil uma política adequada para cuidar dessas pessoas vulneradas no corpo, na alma e socialmente, Brody? Não acho, não acho mesmo. É muito interessante porque as pessoas, mesmo os psicanalistas que trabalham no campo social, falam das relações sociais. Nós, você, eu, a gente vive as relações sociais na transferência. É diferente. É muito diferente, né? Quer dizer, na transferência, como é que todo esse processo de exclusão e de tudo isso surge na transferência? E o simples fato do valor da escuta nos leva para uma outra situação, que é que esse grande outro, qual é o desejo desse grande outro para a população de rua e para as pessoas vulneráveis, como você disse? É que eles morram, desapareçam. Tem um desejo de morte da sociedade, um olhar de morte da sociedade sobre essas pessoas que incomodam, que cheiram, que perturbam, que atrapalham e que são porta-vozes da nossa sociedade. Eles estão dizendo, ó o que vocês estão fazendo. Mas esse olhar, que não é um olhar de vida, não é um olhar que eu quero que você viva, é um olhar de morte. E você sabe, nesses casos, quando esse sujeito vê que no nosso olho tem um desejo de vida, aí ele fala. E isso é uma experiência importantíssima para ele, muito diferente do que ele viveu. Porque me impressiona, por exemplo, esse movimento político, eu diria, nacional atual, de sair com o carro pelas ruas, São Paulo, Belo Horizonte, Brasília, Salvador, recolhendo essas pessoas e colocando-as em lugares que, como diz você, não parece ser lugar de vida. E essas pessoas morrem nesses lugares ou fogem desses lugares. E me impressiona isso como uma política, eu diria, quase que de Estado. E aí, É, para retomar o que você está dizendo, então seria como se a política de Estado fosse uma política de morte e não uma política de vida. sim, é E verdade, eu concordo. não é? E nesse sentido é como se o seu trabalho, o meu trabalho na Bahia, o trabalho de colegas no Rio de Janeiro e outros tantos lugares, ficasse numa dificuldade muito grande, porque nós temos o conhecimento técnico, mas nós não temos o poder político de Isso. transformar nossa prática eu diria, políticas públicas. Você vê alternativa para isso, Jorge? Ó, eu tenho pensado muito nisso, né? Você pensa, eu sei que você pensa, penso, e outros colegas pensam. A primeira coisa que eu tenho visto é que é importante, hoje em dia, na situação histórica em que nós estamos, a gente poder participar de uma articulação política e também, e para a realização da política pública, com os vulnerados, estou usando a tua expressão, que é muito boa, é onde haja um acordo e haja uma articulação entre o Estado, o terceiro setor e o setor privado. Eu acho que sem essa articulação, nós não vamos conseguir. Porque o Estado tem os equipamentos e a política pública, o terceiro setor tem o saber, muita experiência, e a iniciativa privada tem recursos. Mas o que a gente vê é que a iniciativa privada descobre a pólvora a cada mês, né? O Estado continua repetindo, e o terceiro setor ou fica muito excluído, estou falando aqui mais da universidade até, fica muito excluído, ou fica falando sobre. Uma coisa é falar sobre, outra coisa é estar em. E o que eu estou dizendo é que o trabalho que você faz, o que eu faço, nós estamos em, a gente até pode falar sobre, mas a partir de estar em. A gente
sente na pele, a gente sabe do que está falando. Então, eu penso que num momento histórico como esse, né, é muito importante que a gente tente fazer essa articulação. Eu tenho trabalhado bastante para isso, né, aqui em São Paulo. Mas eu acho que não tem caminho para a política pública se a gente não conseguir fazer essa articulação. E nós temos que poder chegar, falar com os empresários, que é difícil para a gente, é uma linguagem muito diferente, né? E são ideais diferentes, inclusive, são ideologias diferentes. E poder articular isso. E com o Estado também. Às vezes é muito mais difícil falar com o Estado do que com os empresários. É possível. Eu tenho ouvido muito, Broid, que a rua, o senso comum hoje em dia, tem a rua como lugar de muito risco e de morte. Viveu aqui na Bahia e faleceu alguns anos atrás, eu diria lamentavelmente, um sociólogo chamado Geis Espinheira, Carlos Geraldo Dandrade Espinheira, professor da Universidade Federal da Bahia. E ele dizia que a rua não é um lugar de morte, a rua é um lugar de vida. A rua é o lugar para onde vão, diria Dostoiévski, muito antes, é o lugar para onde vão os que não têm para onde ir. Sim, Você tem percebido a rua como um lugar de morte ou um lugar de vida na sua longa trajetória? eu te diria que as duas coisas. Hum. E é uma mistura que eu sempre digo, né? É quando a gente está no lugar, nesse lugar que você conhece, que eu e alguns outros psicanalistas conhecem, tem uma sobreposição de uma coisa que é entre o horror e o belo. Entre o horror e o belo. Porque a rua tem o horror. O horror da violência, da fome, da violência policial, da violência entre as pessoas, da droga, né? Porque também não é possível alguém conseguir viver na rua sem se drogar, né? É pedir demais. Quer dizer, quando diz assim, mas ele é drogado. É drogado. Eu não conseguiria estar na rua, naquela situação, sem beber, sem cheirar, sem fumar, sei lá o quê. Então já tem aí um desconhecimento gigantesco sobre a vida do outro. Então, esse horror que a gente vê na rua, a morte das pessoas, né? Todo esse período, desses anos todos, e você deve ter visto isso também, a gente carrega um cemitério nas costas, não é isso, né? A gente carrega um cemitério nas costas, vou falar. De verdade é isso. Né? Nesse horror, no entanto, está o belo. E onde é que surge o belo? Quando surge o sujeito. Quando surge o sujeito. Quando o sujeito fala. Aí surge o belo, aí surge o poético, aí surge o desejo, aí surge essa pessoa com uma integridade gigantesca. Então, essa é a minha experiência muito, sabe, na rua, entre o horror e o belo. Entre o horror e o belo. Eu acho interessantíssima essa sua formulação, entre a morte e a vida, entre o horror e o belo. E a família, Jorge, se fala tanto na desagregação familiar como uma das causas para, eu diria, as pessoas se deslocarem na vida pelas ruas. Você tem pensado nisso também com relação a isso que se diz da falência da lei familiar, a falência da lei paterna, a falência da lei materna, porque são funções de lugares? Você tem pensado isso também com relação à família? Sim, sim. O que eu digo, Mary, é que ninguém vai para a rua, primeiro, por uma ruptura. E vai para a rua pela ruptura final. Então, a pessoa foi vivendo rupturas na família, foi vivendo rupturas na comunidade, foi vivendo rupturas na escola, foi vivendo rupturas no trabalho, foi vivendo muitas rupturas até que, em determinado momento,
vai para a rua. Então, não é nunca. Você não deve ter ouvido alguém, fui para a rua. Não, se você vai escutar essa pessoa, você vai ver que são muitas, é uma história de vida, de rupturas, que inclusive tem um impacto muito importante na noção de tempo e espaço. Então, o tempo na rua, né, das pessoas, você sabe, vou dizer, estou repetindo. Quando você diz há quanto tempo você está na rua, um dia ele vai te dizer 2 anos, outro dia ele vai te dizer 3 anos, outro dia ele vai te dizer 1 ano e meio. Mas você pergunta assim, mas desde quando você está na rua mesmo? Desde que a minha mãe morreu. Desde que eu saí de casa. Então é o fato traumático que vai pautando o tempo do sujeito de vida na rua. Então isso é um aspecto. Outro aspecto muito importante é o espaço. Então, quando o sujeito tem essas rupturas todas e ele vai para a rua, ele tem que refazer isso. A vida afetiva, sobrevivência, a vida comunitária, a vida erótica, tudo isso. Só que ele refaz tudo ao mesmo tempo, no mesmo lugar. E, nesse sentido, tem uma regressão do sujeito a uma situação quase como se ele fosse um bebê com a mãe, que onde está tudo ali colocado na mãe. Só que a rua não é uma mãe. Mas ele vive isso. Tudo está ali na rua. Então, a ligação que ele tem com esse espaço da cidade é fundamental. Porque tudo que ele verdadeiramente necessita está ali. A política pública, né, vai lá e tira o sujeito dali. Pega a bota na Kombi, como você diz, e leva ele para lá. Ele volta, e com toda razão, porque aquilo que importa para ele está ali. E quando tira ele dali, desta maneira, sem a elaboração de todo esse processamento, ele está retraumatizando gravemente o sujeito. Então, isso é uma questão então, da alteração da noção de tempo e espaço. Eu acho que a partir de 6 meses de rua, isso começa a se dar com muita violência. Outra coisa em relação à família, que a gente tem visto muito, eu trabalho muito com a minha esposa, com a minha mulher, que é a Emília Broid, e um desses trabalhos que a gente estava fazendo, a gente estava bebendo num boteco, né, falando sobre trabalho. Aí pegamos um guardanapo e começamos a escrever no guardanapo. Aí nós formulamos um conceito, porque a gente pensava o seguinte: os casos que a gente atende, tem uma pergunta, que é assim, como é que esse sujeito ainda está vivo? Como é que esse sujeito ainda está vivo? Como assim? Ele está me contando tudo isso, eu estou vendo tudo isso. Como é que ele ainda está vivo? E aí nós fomos entendendo que se ele está vivo, é porque existem fios invisíveis, na maior parte das vezes, que o amarram à vida, que são o que a gente denominou de ancoragens. Quando a gente faz o trabalho clínico, quando a gente está fazendo essa escuta na rua, nós estamos muito ligados na ancoragem, nas ancoragens, que são inconscientes grande parte das vezes. Na medida em que a gente vai entendendo quais são essas ancoragens, a gente vai trabalhando com o sujeito exatamente essa reamarração, ligando, trazendo essas ancoragens para o trabalho. Pode ser uma tia, pode ser o cachorro, pode ser isso, pode ser aquilo, pode ser o médico, pode ser um antigo professor, pode ser que eu quero voltar para a minha cidade, que funcionam como ancoragem e que mantém esse sujeito amarrado ali. E isso muda a clínica, porque a gente escuta na transferência, na repetição, na pulsão, no inconsciente, muito que ancoragens são essas, e que necessariamente não são família. Muitas vezes são família, e muitíssimas vezes não são famílias. Ou é um membro da família, ou é uma vizinha. Outro dia eu vi você contando o caso de um menino pequenininho que era tido como traficante, isso que eu passei para os meus alunos aqui, maravilhoso.
Quer dizer, escutar o menino, você escuta o menino, mas escuta. Eu estou traficando porque eu sou pequeno. Eu lembro uhum, perfeitamente, porque eu sou muito pequenininho. E o único jeito de eu ser respeitado é desse jeito. uhum. Muito legal aquele caso, né? Muito legal. Então, a escuta, por isso que a escuta do sujeito, não ouvir pessoas. Se a gente escuta o sujeito, ele vai dizer, olha, deixa eu lhe dizer, eu trafico porque eu sou pequenininho e que foi a única forma que eu tive de ser reconhecido. Aí é o sujeito que está falando, e eu acho que é aí que surge o belo, entende? Então, as Então, ancoragens, esses é, encontros são é- muito importantes. é interessantíssima essa ideia da ancoragem, porque a imagem que a gente faz da âncora é aquilo que nos Prende, prende, não é? Que mantém o navio naquele lugar. Então, a então, aqui ancoragem, prende a vida. eu diria isso que você se refere às ancoragens que a pessoa faz à vida para não Isso, morrer, o que é isso, fundamental. E, isso. portanto, quando você retira a pessoa dessas ancoragens, ela morre, né? O meu Isso. professor antigo, Claude Olivenstein, francês, de, Então, eu gostava muito dele, eu pois é, li tudo dele. Li esteve em tudo São dele. Paulo várias vezes, ele adorava São Paulo, e ele me dizia, Antônio, toda vez que você tira a droga de um toxicômano, ele morre. Por quê? Porque, para as pessoas em geral, a droga é da ordem do horror. E nós dizemos que a droga, nessa condição, é da ordem da vida. Eu diria, mesmo surpreendendo, mas eu acho que você está dizendo isso, de que algumas pessoas se ancoram na vida através da droga para suportar o insuportável. Eu acho que você disse isso brilhantemente de um outro modo. E São Paulo tinha um bom programa, o de Braços Abertos, que Programa. você Muito conhece, bom. não é? Uhum, Conheço. Ó, aí que vem essa coisa chega tinha um programa que teve muito trabalho para fazer esse programa. Estavam lá pessoas, o Antônio Lancetti, que já morreu, que era você deve saber quem é, uhum, um amigo, tinha lá a Lumena Furtado, tinha lá o Mariano, o Benedito Mariano, que cuidava, que era o secretário de segurança da Marta Suplicy na época, e que o Benedito Mariano, olha só como é que é essa história. Quando eu estava no Centro de Defesa de Direitos Humanos de Osasco, lá, não sei, milhares de anos atrás, teve um momento em que éramos três adolescentes quase, que éramos os diretores do Centro de Defesa. Era o Benedito Mariano, eu e mais o futuro prefeito de Osasco, o Emídio, que é deputado federal. Então, e o Mariano foi também, cuidou disso. Agora, foi um trabalho enorme que acabou o governo. Desmontaram, absolutamente. Foi completamente desmontado. E veio aquela coisa de eu vou acabar com a Cracolândia num dia, eu vou acabar, aquela coisa, isso é um discurso. A gente escuta esse discurso, a gente escuta, né, esse discurso e dá ânsia de vômito, vamos combinar aqui. Né? Porque é uma coisa que você sabe que a pessoa está mentindo, você sabe que não é possível fazer isso. E a pessoa diz, eu vou acabar com isso em um mês, eu vou acabar com isso. Não acaba, porque os motivos e as amarrações na cidade são essas que nós estamos falando aqui. E o de Braços Abertos marcou época, sim. Tinha problemas, como qualquer programa como esse vai ter problemas, e não tem como não ter, uhum, mas fez uma marca diferencial, né? Importante. uhum. Trabalhando com redução de danos. Brod, eu vou colocar duas coisas para você pensar, né, porque eu acho que vai ser importante eh, isso ser transmitido, isso circular, que são duas questões importantes no Brasil. Como um psicanalista, pensa a questão do racismo no Brasil, que é eu diria, um não dito. Essa é uma coisa, né? De que modo o racismo impõe uma certa circunstância a uma quantidade enorme de pessoas. Essa é uma coisa. E a outra é esse racismo que criminaliza.
E nós vimos aí a proposta, queria ele colocar também essa questão, dessa PEC 45, que quer criminalizar na Constituição o porte de qualquer produto ilícito. De um lado o racismo, do outro essa ideia de criminalizar como alternativa. E um colega psiquiatra do Rio Grande do Sul outro dia dizia: defendo a criminalização porque isso vai assustar as pessoas e isso vai evitar que muitos adolescentes entrem na droga por medo que a lei imporá. Você acredita nisso, Jorge? De jeito nenhum, né? Eu acho isso uma grande bobagem. Primeiro, que o racismo está ligado a isso, porque a gente sabe que quem é preso e quem morre são jovens pretos, e não jovens brancos de classe média. Isso é mais do que sabido, né? É mais do que sabido. Então, mesmo agora, tá nessa discussão no Supremo, quer dizer, a quantidade de pessoas que está na cadeia, está na prisão, em função do porte de maconha ou coisas assim, mas são quem? São os jovens pretos. São eles, né? É muito interessante que aqui tem a Universidade Mackenzie, que é aqui em Genópolis, onde a rua é completamente liberada para cada um fumar o seu baseado. Do branco, classe média alta. Polícia não vai ali. Polícia não vai ali. Então, tem essa coisa da criminalização das drogas, que é um negócio muito... faz parte daquele olhar da morte. Quando diz eu vou acabar com isso em um mês, é o próprio olhar da morte falando. Eu vou acabar com tudo isso, é o próprio olhar da morte falando. Ou eu vou criminalizar as drogas, é o próprio olhar da morte falando. A outra coisa é que nós, psicanalistas, na maior parte dos casos, pelo Brasil afora, não na Bahia necessariamente, mas que tem outra configuração, somos brancos, né? E durante muito tempo foi negado como é que o conflito racial aparece na transferência. Como é que isso aparece na transferência? E como é que nós, psicanalistas, estamos imersos na branquitude também. Que é essa coisa que é nos mínimos detalhes e que está dentro da gente. 300 anos de escravidão é muito tempo, né? Então está nos mínimos detalhes. Então a gente precisa ter uma honestidade intelectual e pessoal para ver onde está a nossa branquitude, como é que ela vai aparecendo em todos os lugares. E como é que a gente escuta ou não escuta a questão do racismo, como também a gente não escuta, às vezes, né, a questão de classe, de como é que aparece a questão da luta de classes na transferência, situações como essas, né? E que nós, o psicanalista, então, quando a gente fica nessa película da sociedade, como eu digo, né, onde essas coisas não operam com tão explicitamente, né? Uhum. É muito confortável. Eu tive a sorte de trabalhar com um psicanalista hoje aqui na Bahia, que se chama Aurélio de Andrade Souza Filho. Ele era psiquiatra no hospital e eu trabalhava com ele. E nós tivemos como nossa companheira de trabalho estudante Neuza Souza, que escreveu esse livro maravilhoso que é o Tornar-se Negro. Uhum. E na Bahia tem uma psicanalista negra, Ilceia Patriarca, que tem trabalhado muito isso, no nível do inconsciente. É claro que não há como não recorrer a Frantz Fanon, quando ele diz que enquanto o negro fala francês, ele não sai do lugar de dominado. Então ele Uhum. precisa falar uma outra língua, falar a sua língua. É preciso que o preto reconheça no outro não o inconsciente branco, é uma provocação, mas o inconsciente negro, para que isso possa produzir transformações. Eu acho isso muito, muito forte. E aí você menciona nós conversando sobre o racismo, me veio a lembrança
de Neuza Souza, e na Bahia, Uhum. e o CEA, Patriarca, e o Francis Fanon, que está sendo Claro, resgatado. Eu acho que está durante sendo muito tempo resgatado. não é, está sendo É. resgatado. Agora, Broide, para a gente começar a concluir essa conversa, que eu levaria 2 horas, mas é impossível, como você vê o papel da mídia nesse campo que nós estamos tratando, a rua, o consumo de drogas, isso, porque né, se eu avançaria dizendo assim, a mídia não escuta, a mídia ouve e repete o que ela ouve. Então, Isso. como é que você vê o papel da mídia como sendo um papel que pode se tornar importante para o nosso trabalho? Bom, eu acho que a mídia, eu concordo integralmente com você. Ouve, não escuta. Mesmo quando você deve ter sido convidado e é convidado inúmeras vezes para falar na mídia, ou eu, a gente sabe que o que a gente vai falar vai ser editado, vai ser cortado, vai ser uma fala de 10 segundos, enfim, é muito difícil a gente conseguir falar nos grandes meios, né? Eu acho que eles teriam um papel importantíssimo, importantíssimo, se falassem dessa escuta, não de ouvir. E não um monte de ideias pré-formadas e preconcebidas e preconceituosas que expressam o que esse olhar de morte, né? Da riqueza, de quem não quer abrir mão de nada, de quem não consegue olhar o outro. De alguma forma, a gente sabe que a mídia é, transmite isso também. Né? Então, nós temos um Caríssimo, papel de falar com a mídia, mas é difícil, sempre difícil. com certeza. Caríssimo professor Jorge Broid, eu quero lhe agradecer enormemente essa disponibilidade do seu tempo, que eu sei que é precioso, curto, para essa nossa conversa. E eu queria, como eu faço sempre no final das minhas entrevistas, das minhas conversas, como eu prefiro chamar, eu ofereço sempre ao meu convidado uma poesia. E eu queria lhe oferecer uma poesia de Florbela Espanca, uma jovem poeta portuguesa que morreu tragicamente muito cedo. E ela escreveu o seguinte: eu, como título desse soneto, eu sou a que no mundo anda perdida, eu sou a que na vida não tem norte. Sou a irmã do sonho e desta sorte sou a crucificada, a dolorida. Sombra de névoa tênue e esvaecida, e que o destino amargo, triste e forte, impele brutalmente para a morte. Alma de luto, sempre incompreendida. Só aquela que passa e ninguém vê. Só a que chamam triste sem o ser. Só a que chora sem saber por quê. Sou talvez a visão que alguém sonhou, alguém que veio ao mundo para me ver e que nunca na vida me encontrou. Eu acho que essa poesia Linda, cabe na nossa conversa perfeitamente, né? e eu queria Linda. lhe agradecer É, enormemente essa generosidade sua de ter conversado comigo durante esses minutos. Nélia, essa nossa conversa, para mim, quero te dizer, essa poesia acho que retrata bem essa conversa, porque essa conversa entre nós também foi poética, não é verdade? Se a gente for ver bem, e muito agradável, né? Muito agradável conversar com você, uma conversa muito instigante, agradável, inteligente, muito, muito agradável, né? Porque eu que quero te agradecer muito por essa conversa aqui. Então, até a próxima. Até a próxima, Um tá grande bom? abraço. Um grande Outro. abraço. Tchau, Nélia. Tchau. Até. Se você gostou dessa conversa, dê um like, comente e se inscreva nos meus canais Instagram e Spotify. Até a próxima.